E o tema do que nós vamos falar Y el tema del que vamos a hablar fala sobre missões. es acerca de misiones. É um texto bastante conhecido. Es un muy conocido texto de la Biblia. E eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 25. Y me gustaría leer otra vez en San Mateo capítulo 25. Vamos ler a partir do verso 14 até o verso 30. Vamos a empezar del versículo 14 hasta el versículo 30. Esse texto é um texto conhecido de toda a igreja, Este es un texto muy conocido de toda la iglesia, mas é um texto apropriado para uma conferência missionária. pero es un texto que es más propicio para una conferencia misionera. Porque Jesus, através desse texto, chama a nossa atenção Porque en este texto Jesucristo ha llamado nuestra atención para o nosso chamado, para nuestro llamamiento, para aquilo que nós fomos constituídos, para lo que Él nos ha constituido, para o nosso trabalho, o trabalho do Senhor para Jesus. nuestro trabajo y trabajo del Señor Jesús. Diz assim o texto: Y así dice la Escritura. o reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou os seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro, deu 5.000 moedas, ao segundo, 2.000, e ao terceiro, 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las no cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e este o elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, e é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei o seu dinheiro em um cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro no banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e entregue ao que arriscou mais. Tirem o Senhor garantia daqui, lancem-no fora, nas trevas exteriores. Vamos a leer. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, y cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió los 2.000 monedas. Señor, informó,
usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai, esta é a Tua palavra, Deus. Para esta tu palabra, Dios. Nós pedimos a Ti que venha trazer a inspiração em nossos Pedimos lábios. que traiga inspiración a nuestra boca. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações Abra también nuestros corazones para entendermos o Teu para chamado, comprender tu llamado, para compreender a Tua para palavra, comprender tu palabra o que o Senhor quer de nós. y lo que tú quieres de Ó nosotros. Deus, em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Quando comecei a pensar nesse texto, Cuando empecé a pensar en lo que iba a hablar en este texto, veio-me uma pergunta: como fazer missões una pregunta llegó a mi mente: ¿cómo vamos a hacer misiones se não há missionários? si tampoco tenemos misioneros? Onde estão os nossos missionários? ¿Dónde están nuestros misioneros? Quem são eles? ¿Quiénes son ellos? São apenas os pastores? ¿Son solamente los pastores? É o irmão fulano de tal? ¿Es el hermano, el fulano? É o diácono? ¿O es el diácono? Quem quer ser quem vai atender o chamado missionário do Senhor? ¿Quiénes van a escuchar el llamamiento del Señor? Eles sempre fogem, Él siempre huye. eles sempre tentam escapar, Ellos siempre intentan escapar, porque ser missionário não é fácil. porque ser un misionero no es nada fácil. Ser missionário não traz dinheiro, Ser un misionero no le puede dar dinero, ser missionário não traz posição. no le puede poner en una posición. Então, como fazer missões Entonces, ¿cómo vamos a hacer misiones se nós não temos os si no missionários? tenemos misioneros? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, En los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nós podemos entender que Jesus pregava as boas novas podemos entender que Jesús predicaba las buenas nuevas, e Jesus também convidava as pessoas para fazer parte do reino de Deus. pero también invitaba a la gente a ser parte del reino de Dios. Algumas pessoas aceitaram, Algunas de las personas sí aceptaron, outras não. otras no aceptaron. Isso é o que diz a palavra do Senhor em Marcos 1, versículo Es lo que 15. dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus convidava as pessoas para fazer parte do reino de Deus. Jesús invitaba a la gente a ser parte del reino de E Dios. fazer parte do reino de Deus é caminhar com Y Jesus. ser parte del reino de Dios es caminar al lado de Jesús. E o que é caminhar com Jesus? ¿Y qué es esto, caminar con Jesús? Caminhar com Jesus é frutificar, Es fructificar, é anunciar o evangelho de Deus, predicar el evangelio de Dios, é ajudar as pessoas, ayudar a la gente, é ser semelhante à imagem de Jesus es Cristo. ser igual, semejante a Jesucristo. É isso que diz em Romanos 8, Es 29. lo que Romanos 8, 29 también habla. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos escolheu para sermos
semelhantes à imagem do seu Filho. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para sernos semejantes a la imagen de su Hijo, Para ser semelhante à imagem de Jesus Cristo, para ser semejante a Jesucristo. nós La precisamos imagen. fazer as obras que Jesus também Necesitamos fazia. hacer las mismas obras que Él ha hecho. Eu entendo com essa palavra Entiende con esta palabra que o Senhor investiu em nós. que el Señor ha hecho una inversión en nosotros, Ele fez um investimento na minha vida. una inversión en mi vida, Ele fez um investimento na vida de outros, una inversión en la vida de muchos otros, para que pudéssemos frutificar para que nesta también terra. fructificamos en esta tierra. Deus chama, Deus escolhe as pessoas Dios llama y escoge las personas com um chamado específico, con un ou llamamiento não. específico o también no. Mas Ele quer ver o nosso engajamento, Pero Él quiere mirar nuestro compromiso para que nós pudéssemos continuar as obras que Jesus começou a para que fazer. podamos hacer las mismas obras que Jesucristo ha hecho. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, fala El libro sobre de isso. Hechos, en el primer capítulo, habla exactamente de esto. Jesus veio, Jesucristo ha venido, começou a fazer as obras. empezó a hacer sus obras. E nós estamos aqui para continuar Y as obras nosotros de aquí Jesus. estamos para seguir adelante haciendo las mismas obras del Que Señor. Jesus começou a fazer, nós estamos prosseguindo a Lo que Él fazer. empezó a hacer, nosotros seguimos haciendo. Esse texto que nós acabamos de ler El texto que terminamos de leer diz que um viajante, habla de un viajante, Señor, un señor, una persona, patrón. un patrón. ele ia sair, ele ia viajar. Él iba en su viaje, E aí ele chamou os seus empregados. entonces llamó a él sus empleados. E ele falou com o primeiro: olha, aqui estão 5.000 moedas. Y a uno dijo, aquí están 5.000 monedas. Ao outro ele disse: aqui estão 2.000 moedas. El otro dijo, a usted le doy 2.000 monedas. E ao terceiro ele disse: aqui estão 1.000 Y moedas. al otro, tercer, dijo, aquí están 1.000 monedas. É interessante que no verso 15 desse texto, Muy interesante, en el verso 15 de este texto, esse Senhor, ele sabia o que estava el fazendo, Señor tenía conciencia de lo que estaba haciendo, porque ele distribuiu as moedas conforme a capacidade de cada um. porque Él regalaba monedas según la capacidad que cada uno tenía. O Senhor sabe o que você é capaz de El fazer. Señor sabe y conoce lo que tú eres capaz, que puedes hacer. O Senhor sabe o que eu sou capaz de El fazer. Señor conoce lo que yo soy capaz de hacer. Não tem como a gente se esconder, No hay como huir, esconderse, porque o Senhor sabe onde nós estamos. porque el Señor sabe dónde E o estamos. Senhor sabe o que pode fazer através de Él nós. sabe lo que puede hacer a través de nuestra vida. Mas diz que depois de uma longa ausência, Pero dice la Biblia que después de un largo tiempo que estaba lejos, esse Senhor, esse patrão voltou. el patrón regresó E ele foi acertar as contas com seus para empregados. arreglar sus cuentas con sus empleados. E o que diz o texto? Que quem recebeu 5.000 moedas El texto dice que aquel que recibió 5.000 monedas, dobrou o investimento. él sí pudo invertir y consiguió el doble. Aquele que recebera também 2.000 moedas dobrou o Igual investimento. lo que recibió 2.000 monedas también logró el doble. E o Senhor falou, elogiou esses dois empregados. Él ha sido alabado por su Señor, estos dos empleados. E o texto diz que daquele dia em diante eles passaram a ser sócios daquele patrão. Que desde el día hacia adelante, ellos ahora no eran más empleados, sino que también eran socios de su patrón. Mas o que recebera 1.000 moedas Pero lo que recibió 1.000 monedas, pensou diferente, él tuvo un pensamiento diferente. agiu diferente. Él actuó diferente. Olha os versos de número 24 e 25. Mira el versículo 24 y 25. Diz que ele declarou: Así dice que él ha declarado: sei que o Senhor tem padrões elevados. yo sé que usted tiene una manera diferente de medir, patrones diferentes. Eu sei que o Senhor detesta as coisas mal Yo feitas. sé que a ti no le gustan las cosas mal hechas. E eu sei que o Senhor é extremamente exigente. Y yo sé que tú eres muy estricto.
Fiquei com medo de Y yo desapontá-los. tuve miedo de que algo mal pasara. Por isso guardei o seu dinheiro em um cofre bem seguro. Es por eso que he guardado su dinero en un lugar muy seguro. Aqui está todo o seu dinheiro. Aquí está su dinero. No verso 26, En el verso 26, a reação do patrão. la contestación del patrón. Diz o texto que o patrão ficou furioso. Dice la Biblia que el patrón estaba muy enojado E ele respondeu: y respondió él: odeio essa filosofia de vida que não aceita yo correr odio risco. esta filosofía de vida que no arriesga las cosas. Esse é o sentimento de Deus quando Ele faz um investimento em alguém Es así que Dios siente o piensa cuando Él hace una inversión en alguien. e Deus investiu em nós. Y Dios ha invertido en nuestra vida. Deus investiu Jesus Cristo em Él nós. envió a Jesucristo hacia nosotros. Deus pagou um alto preço. Él ha pagado un precio muy alto, Um preço de sangue. precio de sangre, Um preço que custou a vida do nosso Senhor precio que ha Jesus. costado la vida de nuestro Señor Jesús. Muitas vezes Muchas de las veces nós não queremos correr o risco com Ele. nosotros no queremos arriesgar las cosas con Él. Interessante que esse que recebeu 1000 moedas, Es interesante lo que ha recibido 1000 monedas. ele também recebeu um investimento como os demais. Así como nosotros, Él también ha recibido una inversión. O patrão acreditou na capacidade que aquele homem tinha. El patrón también ha creído en la capacidad que Él tenía. Deus acredita na capacidade que Dios você tem. también cree en la capacidad que tú tienes. Quando eu era garoto, Cuando yo era un niño, alguém falava assim: vem cantar aqui. alguien me llamaba a mí que subiera hacia adelante para cantar. Ah, eu não sei cantar. Yo decía, yo no sé cómo cantar. Vem orar aqui. Venga a orar. Eu não sei orar. Yo decía, yo no sé cómo orar. Vem pregar. Venga a predicar. Eu não sei Yo pregar. no sé predicar. Muitas vezes a gente se esconde de Muchas trás das veces nossas estamos fraquezas. escondidos tras nuestras debilidades. Isso são apenas desculpas. Estos son no más que excusas. Como aquele homem que escondeu as 1000 Igual moedas. que el hombre que escondió las 1000 monedas. Nós temos as desculpas prontas para entregar ao Nosotros ya Senhor. tenemos nuestras excusas todas listas para entregárselas al Señor. Quando Jesus nos convidou para fazer parte do reino de Deus, Cuando Jesucristo nos llamó a ser parte del reino de Dios, nós aceitamos. nosotros aceptamos. Vocês estão aqui hoje porque também vocês aceitaram fazer parte Ustedes do que reino de están en Deus. esta noche también porque han aceptado ser parte del reino de Dios. E Deus nos creditou responsabilidades. Dios ha entregado hacia nosotros responsabilidades. Responsabilidades de um investimento. Una responsabilidad de una inversión. Quando o Senhor me chamou, Cuando Dios me ha llamado a mí, quando o Senhor me convidou para fazer parte do reino de Deus, cuando Dios me ha invitado a ser parte del reino de Dios, olha, Ilano, dijo el Ilano, aqui está a sua mira, responsabilidade. aquí está tu responsabilidad. Cuidar do amor de Deus. Cuide del amor de Dios. Cuidar daquilo que está Cuide dentro de las você. cosas que están dentro de usted. Mas o grande problema Pero el gran problema é que nós aceitamos tudo de bom de Deus. es que recibimos todas las cosas buenas que vienen de Nós Dios. queremos as bênçãos de Deus, Queremos las bendiciones, queremos as coisas queremos materiais. las cosas materiales, Eu quero que Deus me dê uma esposa, que Dios nos dé una esposa, Deus me dê uma casa, una casa, Deus me dê filhos, hijos, mas nós não queremos assumir a pero no queremos responsabilidade. tomar nuestra responsabilidad. E a responsabilidade nossa está Nuestra nesse texto. responsabilidad está aquí en este texto. Não queremos correr riscos. No queremos arriesgar. Nós estamos atrás de quê? Lo que estamos buscando, Garantias. de garantías. Nós buscamos garantias. Nós queremos entrar no reino de Deus, mas queremos garantias. Queremos entrar en el reino de Dios
sino que queremos seguridad. Se nós não sentimos isso, nós ficamos em dúvida. Si esto no sentimos esto, entonces queda la duda. Você entra no reino de Deus, mas se as bênçãos não acontecem na sua vida, Ya cuando entramos en el reino de Dios y ya que las bendiciones no lleguen a nuestra vida, aparecem aquelas pessoas. entonces algunas personas llegan, Você agora diz que é crente, mas aí continua com a sua vida do mesmo entonces nos jeito. dicen, tú sigues como un cristiano, pero tu vida también sigue igual. Está dando tudo errado para Todo você. está mal contigo. E aí nós começamos a nos sentir mal, Ya también empezamos a sentirse mal, porque nós queremos garantias. porque también queremos seguridad. Mas a Bíblia Sagrada nos diz algo muito interessante. Pero la Biblia también dice algo muy interesante para nosotros. O chamado de Deus para o reino de Deus El llamamiento de Dios para el reino de Dios é construído através da fé. es edificado a través de la fe. O que diz na nossa Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, Lo que dice en nuestra Biblia, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 6 diz assim, verso 6, dice lo siguiente. é um versículo muito conhecido. Es un muy conocido verso. Sem fé é impossível agradar a Sin Deus. fe es imposible agradar a Dios. Pela fé o Senhor está conosco. Por fe, el Señor está con nosotros. Pela fé nós venceremos. Por fe nosotros ganaremos. Pela fé nós faremos as obras de Deus. Por fe haremos las obras de Dios. Em João 14 En San Juan capítulo 14, diz que nós podemos fazer obras maiores ahí do que dice que Jesus podemos fez. hacer las obras más mayores, obras grandes del Señor Jesús. Quando falamos sobre fé, Cuando hablamos de fe, não tem como deixar de pensar no nosso antepassado Abraão. no hay como pensar en el patriarca Abraham. Lá no livro de Gênesis, En Génesis, en el capítulo capítulo 12, 12, diz que o Senhor chegou para Abraão e o convidou. dice que Dios llegó para Abraham y lo invitó. Deus fez um chamado a Abraão. Ha hecho un llamamiento. Vem comigo, Abraão. Venga conmigo, Abraham. Me siga. Sígame. Ainda no Éden, Y allá en el Edén, Deus tinha um plano. Dios tenía un plan. Deus enviaria o seu Filho Jesus Cristo Dios iba a enviar a Jesucristo, su Hijo, para salvar o mundo. para salvar al mundo. Então o que Deus fez? Entonces, lo que Dios ha hecho, Deus precisava escolher um povo. Dios necesitaba levantar un pueblo. Deus precisava escolher, formar uma cultura. Él necesitaba empezar una cultura. Deus precisava de um berço. Dios necesitaba, se me olvidó la palabra, la crib, para niño. Una cuna, gracias. Él necesitaba una cuna. E o que Deus fez? Y lo que Dios ha hecho, Deus chamou Abraão. Dios ha llamado a Abraham. E se nós formos ler a história de Abraão, Y si vamos a leer la historia de Abraham, Abraão não tinha as informações que precisava para tomar a sua decisão. Abraham no tenía las informaciones que él necesitaba para tomar sus decisiones. Abraão pôde escolher o lugar para onde ele ia. Abraham no pudo escoger el lugar donde él tenía que irse. Abraão não pôde escolher o lugar. Él no pudo escoger el lugar. Nós podemos escolher o lugar. Nosotros aún podemos elegir el lugar. Vocês estão nos Estados Unidos, Ustedes están en Estados Unidos, como eu estou como aqui, también yo estoy acá. porque escolhemos aqui para vir. Porque aquí es la ubicación que escogemos para vivir. Abraão não teve essa oportunidade. Abraham no tuvo la oportunidad de escoger. Abraão também não sabia para onde ia. Abraham también no sabía dónde iba a ir. Abraão não sabia quanto dinheiro ele precisava. Él tampoco sabía cuánto dinero iba a necesitar. Ele não sabia nem qual era o dinheiro para onde ele Él ia. también no sabía cuál era la moneda para dónde él iba a ir.
Quando você vem para os Estados Unidos, Cuando usted sale y viene a Estados Unidos, você já sabe que aqui negocia com as verdinhas. usted ya sabe, ya conoce las verditas, ¿no? Você sabe quanto é o custo de vida nesse lugar. Ya sabe cuánto cuesta vivir en este lugar. Você sabe qual carro que você quer Ya ter. sabe cuál es el coche que vas a tener. Você tem todas as informações. Ya tiene todas las E informaciones. se você vem para o Colorado, Y si viene a Colorado, você também tem as informações do Éden, do tempo. también ya sabe las informaciones del clima. Abraão não sabia se fazia frio, calor, se Abraham chovia no ou não conocía chovia. si iba a llover, si era frío, calor, no sabía nada. Abraão não tinha as informações, Él no tenía informaciones, mas ele aceitou o chamado de pero Deus. aceptado el llamamiento de Dios. No Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, En el capítulo 12 del libro de Génesis, fala que Abraão, a sua esposa, habla que Abraham, su esposa también, e Ló, o seu y sobrinho, también Lot, su sobrino, e todos os seus bens, todos sus e bienes, foi embora. él lo agarró y se partió, se fue. Será se Abraão não deixou mais alguma coisa para trás? ¿Usted cree que Abraham ha dejado algo más para atrás? Abraão deixou amigos, Puede haber dejado amigos, Abraão deixou o pai, su padre, deixou a su mãe, mamá, deixou a sogra, su suegra, todo o seu apoio emocional, todo su soporte emocional, todo o seu apoio todo el sentimental, apoyo desde el sentimental, porque a sogra é aquela pessoa que empresta o dinheiro. porque la suegra es la que puede prestar el dinero, ¿verdad? Em outras palavras, o Abraão teve que apegar-se somente a Deus. Y si vamos a hablar con otras palabras, podemos decir que Abraham tuvo que aferrarse hacia Dios. Abraão decidiu correr o risco por Él Deus. decidió arriesgarse con Dios. Como é que alguém pega a sua esposa e chega para o seu sogro e fala: estou indo embora? ¿Cómo alguien puede agarrar a su mujer y decir al papá de ella, su suegro, y decir, ahora nos vamos? Para onde vocês vão? Entonces el suegro dice, ¿dónde se van? Não sei. No sé. Abraão correu o risco de tudo em Abraham nome de decidió Deus. arriesgar todo por el nombre de Dios. E correr o risco em nome de Deus Y hacer esto, arriesgarse por el nombre de Dios, significa dizer: sim, Senhor, eu lo que confio em significa Ti. decir, sí, Dios, yo confío en ti. Mas muitas vezes nós falamos isso, mas não temos a confiança Pero muchas verdadeira no veces que Senhor. hablamos en esto, al fondo no tenemos la confianza verdadera en Dios. E interessante que os chamados, os que foram chamados para o reino de Deus, Y interesante, los que han sido llamados al reino de Dios, têm a mesma promessa que Abraão também ellos teve. también pueden decir que tienen la misma promesa que Abraham tuvo. Qual foi a promessa que ¿Cuál ha sido la Abraão teve? promesa que Abraham tuvo? Teve muitas promessas Muchas do promesas Senhor Deus. del Señor Dios. Mas tem uma muito Pero hay interessante. una que es muy interesante. Em Gênesis capítulo 15, verso 1, En Génesis capítulo 15, versículo 1, diz algo muito familiar a nós. dice algo que es muy conocido en nosotros, muy familiar. Não tenha medo, Abraão. No tengas miedo, Abraham. Eu sou o seu escudo. Yo soy tu escudo. Aleluia. Quantos de nós não temos medo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no tenemos miedo? Todos nós passamos por medo. Todos nosotros tenemos miedo, Mas o Senhor tinha prometido a Abraão que estaria com pero ele. Dios ha prometido a Abraham que él iba a estar a su lado. A grande diferença Una de las grandes diferencias entre o chamado de Deus para Abraão entre el llamamiento de Dios para Abraham e o chamado de Deus para nós. y también el llamamiento de Dios para nosotros. Abraão creu primeiro, Abraham ha creído primero, depois foi abençoado. pero después es que ha sido bendecido. E nós, o processo é inverso. Y con nosotros queremos exactamente el contrario, el opuesto. Nós queremos ser abençoados, depois nós queremos crer no Queremos Senhor primero Jesus. recibir la bendición para después creer en Jesucristo.
Quando a gente recebe um investimento, Pero cuando recibimos una inversión, a gente crê que a pessoa está acreditando em nós. nosotros creemos que esta persona está creyendo en nosotros. Essa palavra nos chama a atenção Esta palabra es para llamar la atención, porque Deus ainda procura pessoas. porque Dios aún está buscando personas. Deus procura pessoas que confiam na sua palavra. Dios está buscando personas que aún confían en su palabra. Deus procura pessoas Dios busca personas em que Ele possa investir. en las cuales Él puede hacer una inversión. Deus procura pessoas que querem investir a sua vida em prol do reino de Deus. Dios está buscando personas que quieren invertir su propia vida en el reino de Dios. Deus está procurando pessoas que querem caminhar com Jesus. Dios está buscando personas que quieren caminar al lado de Jesús. Como vamos lidar com o investimento que Deus fez em nós? ¿Cómo vamos a lidiar con la inversión que Dios ha hecho en nosotros? Nós vamos negociar bem ¿Vamos a hacer esto bien, una negociación, e vamos ganhar para o reino de y Deus? vamos a ganar para el reino de Dios? Ou nós vamos esconder o investimento de Deus em um cofre bem ¿O seguro? vamos a guardar la inversión de Dios en un lugar bien seguro? No final dessa parábola que nós acabamos de ler, Y al final de esta parábola que terminamos de leer, conta que o patrão voltou e foi fazer um acerto de contas. cuenta que el patrón llegó y dijo, ahora vamos a arreglar las cuentas. O patrão chegou para aqueles que tiveram dobrado o investimento. El patrón llegó para los que habían ganado 100% de la inversión. Elogiou Y a ellos lo alabó e os convidou para se tornar sócio dele. y los invitó a que se volvieran sus socios. Mas aquele que ficou com medo, Pero lo que tuvo miedo, aquele que priorizou as garantias, lo que estaba ahí con prioridad en las garantías, ficou em má situação. él ahora estaba en una situación muy mala. No verso 30 desse texto de Mateus, Verso 30 de San Mateo, diz que ele perdeu tudo dice la Biblia que él ha perdido todo e foi lançado fora. y ahí fue echado afuera. Jesus também nos chama a atenção para o acerto de contas que haverá no final de Jesús tudo. también ahora nos llama la atención para el arreglo de cuentas que vamos a tener con Él en el final de todas las cosas. Certamente haverá aqueles que vão dobrar o investimento. Seguramente hay aquellos que van a presentar el doble de ganancias delante de Dios, Mas também é possível ter aqueles que esconderam o seu pero investimento. también es posible que van a presentarse hacia Él los que no ganaron, los que retuvieron la inversión. Depois que nós aceitamos fazer parte do reino de Deus, Después que aceptamos hacer parte del reino de Dios, como vamos fazer um bom investimento daquilo que podemos Deus hacer fez una em buena nós? inversión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Você já se perguntou isso? ¿Te has preguntado acerca de esto? Deus, como que eu posso ser aquilo que Tu queres? Dios, ¿cómo puedes ser lo que tú quieres? Ou que Tu queres que eu seja? O lo que tú quieres que yo sea. No verso 35 desse Verso texto, 35 de este texto. responde essa questão. Esto podemos encontrar la respuesta para esta pregunta. O verso 35 diz assim: Verso 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Tuve sed y me dieron de beber. Fui estrangeiro e vocês me Fui acolheram. forastero y me dieron alojamiento. Necessitei de roupas Necesité ropa e vocês me y vestiram. me vestieron. Estive enfermo Estuve enfermo e
vocês cuidaram y de me mim. atendieron. Estive preso Estuve en la cárcel e vocês me visitaram. y me visitaron. E perguntaram ao Senhor: Senhor, quando te vimos com essas necessidades? Entonces preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? E o Senhor responderá: Y el Señor contestó, o que fizeste a um desses meus pequeninos, lo que hicieron a uno de estos chiquitos, a mim o fizeste. también hiciste para mí. Em outras palavras, o que esse verso está dizendo? Lo que este texto, en otras palabras, está diciendo, Especificamente, esse versículo está nos mostrando qual que é o papel da igreja. específicamente este verso está diciendo cuál es el papel de la iglesia. Este versículo está dizendo qual é o meu papel como Este cristão. verso está diciendo cuál es mi papel como cristiano. Eu posso entender que, além de evangelizar, Puedo entender que más allá que evangelizar, eu devo também cuidar das pessoas. también tengo que cuidar a la gente. Eu tenho que ajudar aquele que necessita. Tengo que apoyar lo que necesita. Eu devo abrir o meu coração para ajudar aquele que tem fome. Tengo que abrir mi corazón a apoyar el hambriento. Eu tenho que abrir o meu coração para ajudar aquele que não tem roupa. Tengo que abrir mi corazón para apoyar lo que necesita de ropa. Eu estou disposto a fazer isso. Estoy dispuesto a hacer esto. O chamado de Deus me traz essa El responsabilidade. llamamiento de Dios trae esta responsabilidad. Finalmente, irmãos, Y al final, o título desse texto diz a Parábolas dos Talentos. el título de este texto habla de la parábola de los talentos. Os talentos são uma responsabilidade que o Senhor nos dá. Los talentos es una responsabilidad que Dios nos ha dado. São também um investimento que Deus faz em nós. También una inversión que Dios hace en nosotros. Por isso a minha pergunta nesta noite. Entonces, aquí está mi pregunta en esta noche. Nós perguntamos onde estão os missionários. Preguntamos dónde están los misioneros. Quem são os ¿Quiénes missionários? son los misioneros? O quanto nós estamos dispostos ¿Y cuánto nosotros estamos dispuestos a cuidar bem do investimento de a Deus? cuidar muy bien de la inversión de Dios? Se nós não temos essa resposta, Si nosotros no tenemos una respuesta, nós estamos perdendo o nosso tempo. ya estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque nós não estamos dobrando o nosso Porque investimento. nosotros no estamos ahí ganando el doble de esta inversión. É possível que nós estejamos entre aquele que recebeu um talento e escondeu. Muy posible que podamos estar como aquel que recibió 1000 monedas, pero las escondió. Quão alegre o Senhor ficou com aqueles que dobraram o investimento. ¿Cómo se quedó contento el Señor con los que han ganado el doble? Quão feliz o Senhor vai estar quando Ele receber também os nossos resultados. Así también, ¿cómo estará Dios feliz cuando mirara los resultados que tuvimos? Eu entendo, depois de ler esse texto, Yo entiendo que después de leer este texto, que o chamado missionário que el llamamiento misionero é para todos aqueles es que para entram todos que e entran, ingressam no reino de Deus. que entran al reino, que llegan al reino de Dios, Aqueles que aceitam caminhar com los Jesus. que aceptan a caminar con Jesús. Eu entendo também Yo también entiendo que Deus ainda tem planos para este mundo. que Dios aún tiene planes para este mundo, Deus tem planos para esta cidade. planes para esta ciudad, Deus tem planos para a sua família. planes para su familia, Deus tem planos para os seus planes amigos. para sus amigos. Deus tus precisa amigos. de Y você. Dios necesita de usted. Não espere que o pastor tenha essa incumbência, No espere que el pastor te pueda dar esta responsabilidad. mas se tu aceitou o convite de Pero Jesus, si has aceptado la invitación de Jesús, Deus fez um investimento em Dios ha você. hecho una inversión en usted. Deus espera que você dobre o Dios investimento. espera que tú puedas ganar el doble. É através de você que este mundo vai conhecer Es a Jesus través de Cristo. tu vida que el mundo puede conocer a É Jesucristo. através da sua vida que seus amigos vão conhecer Es Jesus. a través de tu vida que tus amigos van a conocer a Jesús.
Glória a Deus. Gloria a Dios. A minha oração esta La noite oración en esta noche, é para que Deus nos encoraje, para que Dios pueda darnos de nuevo, para que Deus tire de nós o medo de arriscar. para que Dios pueda quitar a nosotros el miedo de arriesgarse, Nós temos medo de arriscar por Deus. porque tenemos miedo de arriesgarse por Nós Dios. não queremos correr risco. No queremos arriesgarnos. E eu peço a Deus que Deus possa Eu levar pido a Deus. esse medo para bem Que longe. Dios pueda sacar, llevar este miedo hacia lejos de nosotros. Assumir o risco com Jesus. Que podamos tomar los riesgos con Jesús. É confiar. Es confiar, É se entregar es entregarse totalmente a totalmente a Jesus. Jesús. Deus, aqui está a minha vida. Dios, aquí está mi vida. Deus, aqui estão os meus bens. Dios, aquí están mis bienes. Deus, aqui está a minha Aquí está mi família. familia. Deus, o que tu queres de Dios, nós? ¿qué quieres de nosotros? O chamado de Deus para a El vida de llamamiento Abraão de Dios para Abraham foi um chamado específico. ha sido un llamamiento específico. Talvez o teu chamado não seja específico, No sabemos que tal vez tu llamamiento no es específico, mas Deus chama você para brilhar onde você pero estiver. Dios te llama a brillar donde tú estás, Deus chama você para agir nesta para terra actuar en esta tierra. com tudo aquilo que Ele colocou Todo lo dentro que de Él ha você, puesto dentro de ti, tudo aquilo que o Senhor ensinou. todo lo que Dios ha enseñado, Señor ha enseñado. Cuidar das pessoas também é um Cuidar de risco. la gente también es tomar riesgos. Como que você cuida se você não quer correr risco? ¿Cómo puedes cuidar si no quieres arriesgarse? E o Senhor quer ver a sua reação. Pero Dios quiere ver cómo reaccionas. Deus quer se alegrar com o resultado, Dios quiere alegrarse com tudo aquilo que Ele con los colocou dentro de resultados, você. con todo lo que has puesto dentro de ti. Podemos orar? Vamos a orar. Pai, em nome de Padre, en el Jesus, nombre de Jesús, nós queremos entregar as queremos nossas entregar vidas a nuestras Ti. vidas a ti, Señor. Pedimos que o Senhor Pedimos que tire el o medo Señor de nós. quite el miedo de nosotros. Ó Deus, nos dê Oh coragem Dios, danos de nuevo para sermos realmente cristãos. para sermos realmente Ó cristianos. Deus, para Oh parecermos com Dios, Jesus. para sermos parecidos con Jesús. Ó Deus, para levar a Tua palavra. Para llevar tu Ó palabra. Deus, que nós possamos Oh correr Dios, o que risco, podamos Senhor, arriesgarnos, sem Señor, retroceder. y no regresar. Ó Deus, mas que nós possamos Pero que andar e olhar podamos para caminar y frente. mirar hacia adelante. Ó Deus, que Oh Dios, as nossas ações que possam nuestras Te acciones alegrar. pueda traer gozo. Ó Deus, que a nós tu vida. possamos brilhar, Que podamos Deus, brillar, Dios. mas brilhar a Tua Pero luz. brillar tu luz. Ó Deus, aquilo que o Senhor Oh Dios, colocou lo dentro que de tú has nós. puesto dentro de nosotros. Ó Deus, Oh fala Dios, conosco, habla con Pai, nosotros. e leva-nos Llévanos para um novo nível, hacia a un nuevo lugar, ó Deus, de a reconhecimento, un nuevo nivel de ó reconocimiento Deus, de tudo aquilo que Tu de fez todo lo por que has nós. hecho por nosotros. Nós oramos a Ti em nome Nosotros de oramos en el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amém.